E para encerrar a nossa semana especial, hoje nós vamos falar de pessoas tóxicas. Ou melhor, de como lidar com pessoas tóxicas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Devarim. Não existe um Zoar específico para Devarim, então a gente fez uma semana especial abordando alguns tópicos aí meio randômicos, né? Sugeridos por vocês, na ótica da Kabbalah, claro. E hoje, como eu falei, a gente vai tratar de pessoas tóxicas. A Kabbalah não usa esse termo, mas fala de pessoas negativas, a ideia de pessoas que podem nos impurificar, quando a Kabbalah fala de pureza, impureza, tá? E aí a Kabbalah tem algumas dicas para nos dar. Na verdade, eu vou passar para vocês 3 dicas de como lidar com esse tipo de gente. Eu não vou entrar em detalhes sobre quem são pessoas tóxicas ou como identificar, porque é um assunto muito amplo, tá? E bastante subjetivo. Talvez você veja no comportamento de alguém uma toxicidade que para outro não é. Então você pode se incomodar com certos comportamentos e achar tóxico, e outra pessoa não. É você muito que define isso, tá? Aliás, aqui fica uma primeira dica, fora as 3 que eu vou dar, né, de como lidar, que é o seguinte: cuidado também para não rotular muito rapidamente as pessoas como pessoas tóxicas. Tem pessoas que sim são difíceis, tem pessoas que sim têm alguma dificuldade na relação, mas não necessariamente é uma pessoa tóxica, tá? A gente tem que lidar com pessoas difíceis e faz parte das interações sociais humanas. Quando a gente logo quer catalogar como uma pessoa tóxica, a gente cai aí nos modismos, né? Cuidado com isso, tudo bem? Pessoas tóxicas são um outro nível de relação. Cuidado, não seja apressado em julgar. Bom, a primeira coisa então que eu vou dar de dica, né, que a Kabbalah fala é: você reconheceu uma pessoa que você considerou tóxica. A primeira coisa importante a você fazer é colocar limites. E veja, não é que você vai colocar limites na pessoa, né? Até porque a gente não tem como fazer isso. A pessoa é a pessoa, tem o comportamento dela, a personalidade dela. Você vai colocar limites na relação com a pessoa ou na interação entre vocês. Então, muito provavelmente, se você considera a pessoa tóxica, é porque ela tem comportamentos que você considera excessivos, abusivos, invasivos. É aí que você vai pôr os limites, né? Você vai aprender a falar certos nãos, estabelecer certas fronteiras, e aí já talvez 50%, 60% do problema resolvido. Junto com esses limites, ainda nessa primeira dica, pessoal, é importante você saber que muitas vezes a pessoa tóxica não vai saber respeitar esse limite, tá? Não espere porque você pôs o limite, tudo resolveu do dia para noite. A pessoa tóxica muitas vezes nem tem ideia de respeito dos limites. Então, junto com esses limites, muitas vezes você tem que pensar o que você vai fazer quando esses limites forem violados. E meio que pensando, eles vão ser violados, tá? Eles vão ser desrespeitados. Então, qual vai ser a sanção, digamos assim, quando esses limites forem violados? E aí entra a segunda dica. Nestas horas, e aliás, fora disso também, vai uma dica geral: não revide na mesma moeda. Essa é uma dica muito importante da Kabbalah. A pessoa tóxica, ela é tóxica, mas você não é. Você não precisa entrar na mesma energia. Então vamos supor que a pessoa veio com comportamento tóxico. Não entra na mesma sintonia. A gente tem uma metáfora muito bonita, né, que eu já vi em várias culturas, não só na Kabbalah. A pessoa, quando ela vem com uma energia para você, de qualquer tipo, tá? Boa ou má, é como se ela viesse te dar um presente. Você não é obrigado a aceitar esse presente. No momento que você pega o presente, sim, aí você pegou, você entrou na sintonia. Mas você pode falar: não, o presente é seu, tá com você. Enquanto você não aceitou o presente, é problema da outra pessoa, percebe? É disso que nós estamos falando. Então, se a pessoa veio com a toxicidade, deixa com ela, repare que é dela essa energia. Se a pessoa violou o limite, você não precisa revidar na mesma moeda. Pense como é que você vai reagir a essas violações. Você talvez pode até ser um pouco mais incisivo, você pode talvez erguer a voz, você pode mostrar um descontentamento maior, uma irritação maior, você pode pensar alguma estratégia interessante, mas não seja tóxico também, né? Não entra na mesma vibe, porque senão, enfim, temos 2 pessoas tóxicas, né? Não resolvemos o problema. E a terceira dica final é:
sempre que possível. Eu sei que às vezes não tem muita abertura, porque também existem relações de poder, né? Às vezes a pessoa tóxica é um superior, é um chefe, e você não tem abertura para falar isso. Mas tente achar uma abertura para sugerir que a pessoa vá buscar ajuda. Por quê? Do mesmo jeito que a pessoa tóxica muitas vezes não percebe que ela não tem limites, que ela não sabe respeitar limites, ela não percebe que tem aquele problema. Para você que está sofrendo com a pessoa tóxica, é evidente que ela tem aquele problema. Mas a pessoa muitas vezes não enxerga, tá, pessoal? E não é por mal, é porque é real cegueira. Tá? Isso é natural do ser humano, tá? Não precisamos nem falar de pessoas tóxicas. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de ver os nossos defeitos, os nossos problemas. Então, às vezes, a pessoa nem sequer sabe que ela tem aquele problema. Precisa alguém chegar e falar: você já reparou que você é assim, assim, assado? E que você seria legal talvez buscar uma ajuda? E preste atenção, quando você for fazer essa sugestão para a pessoa, de modo muito respeitoso, tá? Eu falei aqui, dei um exemplo de frase de propósito. Não atacando, não criticando, não julgando, não entrando em briga, tá? De modo muito respeitoso mesmo. Olha, eu reparei nas interações com você que você parece ter tais traços. Seria legal você buscar uma ajuda. Você já pensou em buscar uma ajuda? E seja muito sutil, muito delicado, tá? Porque a pessoa, claro, também pode inclusive se ofender, e não é o objetivo você ofender a pessoa. É você fazer com que ela vá buscar ajuda. Então, se você ofender a pessoa, você pode estar conseguindo o efeito oposto, deixando ela mais tóxica, mais ofensiva, mais agressiva, ou sei lá o que for. Tudo bem? Então, as 3 dicas que eu daria para vocês são essas. Agora, como um bônus, um extra, e pra gente encerrar o vídeo, saiba que, apesar dessas 3 dicas, às vezes não vai funcionar, ok? A gente vive num mundo real em que isso aqui que eu tô falando é o ideal, tá? Conseguir pôr limites, melhorar a relação, o pessoal ir buscar ajuda, não entrar na energia, ok. Mas às vezes não dá. E aí, a 4ª e última dica que você pode ter que empregar, pessoal, é se afastar. E esse se afastar pode ser drástico. Por que eu digo drástico? Como eu falei, às vezes é uma relação hierárquica, é o seu chefe que é uma pessoa tóxica. Pode ser que você precise pedir as contas. Pode ser que você precise mudar de emprego por causa do seu chefe. Ah, mas não é justo. Ele que é tóxico e eu que preciso me mudar? Se for para a sua saúde, será que não é justo? Será que não vale a pena? Né? Será que não vale pela sua paz mental, de espírito, você ir trabalhar em outro lugar? Eu acho que vale, dependendo do caso. Tá? Então, às vezes essa mudança é drástica. Às vezes é um familiar, às vezes é um relacionamento que vale a pena você terminar, quebrar aquela relação familiar, ir morar longe e se afastar em nome, como eu falei, da sua paz mental, da sua paz de espírito, tá? Eu não poria como a primeira dica, como eu já vi algumas pessoas colocando, né? Ah, a primeira dica para lidar com pessoa tóxica é se afasta. Não, essa é a última opção. Tem muita coisa para tentar antes. Mas saiba que sim, é uma carta que você tem que deixar na manga. E se tudo mais falhar, pode ser que você tenha que recorrer a isso, se afasta e vai buscar então uma vida de mais paz, de mais tranquilidade. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.